Você vive uma mentira tão bem contada que aprendeu a chamá-la de liberdade. Todo dia você acorda, olha no espelho e vê um homem livre, livre para escolher o trabalho que odeia, livre para aceitar migalhas de respeito, livre para repetir os mesmos padrões que te mantêm invisível. Mas Sartre já sabia disso. Ele disse que o homem está condenado a ser livre e você transformou essa condenação numa piada de mau gosto. Você não é livre quando escolhe. Você é livre quando sabe por que escolheu. E a diferença entre essas duas coisas é a diferença entre viver e apenas existir. Entre ser um homem e ser um fantasma bem vestido, caminhando por uma vida que não construiu. Aqui você vai entender por que sua liberdade é uma mentira e como Sartre pode te ensinar a viver de verdade, mesmo que isso signifique confrontar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Me conta nos comentários se você já percebeu que estava vivendo no piloto automático. Eu leio todos. E se esse vídeo tocar alguém que você conhece, que precisa acordar para a realidade, compartilha agora. Às vezes é o empurrão que faltava. Você vive dentro de um script invisível e chama isso de personalidade. Acordar no mesmo horário, reclamar dos mesmos problemas, escolher entre as mesmas opções limitadas que alguém colocou na sua frente. Você se convenceu de que está no controle porque pode escolher entre A ou B, mas nunca questionou quem criou essas opções. O homem moderno virou especialista em liberdade de mentira, liberdade para consumir o que te vendem, liberdade para trabalhar onde te aceitam, liberdade para amar quem te tolera. Você escolhe a marca do carro, mas não escolhe se quer viver numa sociedade que te define pelo que você dirige. Você escolhe a carreira, mas não escolhe se quer viver numa realidade onde seu valor como homem depende do que você produz. Sua vida virou um menu pré-definido e você se orgulha de escolher o prato, sem perceber que está comendo numa prisão. Pior ainda, você defende essa prisão, porque é mais fácil fingir que é livre do que assumir que nunca aprendeu a questionar as grades que te cercam. O diagnóstico é simples e brutal. Você está vivendo uma vida emprestada e chamando isso de autonomia. Sartre revolucionou a filosofia quando disse que a existência precede a essência. Isso significa que você existe primeiro e só depois decide quem vai ser. Não existe uma natureza humana fixa que te define. Não existe um roteiro pré-escrito que você deve seguir. Você é livre para se reinventar a cada momento. Mas essa liberdade é aterrorizante. A maioria das pessoas não suporta essa responsabilidade total. Então, criam o que Sartre chama de má-fé, um auto-engano sofisticado que permite obedecer sem culpa. Você diz, eu sou assim, como se tivesse nascido programado. Eu não consigo mudar. É mais forte que eu. Sempre fui dessa forma. Todas essas frases são mentiras que você conta para escapar da liberdade real. Para Sartre, quando você age de má fé, está fingindo que é uma coisa, como uma pedra ou uma árvore, em vez de um ser humano livre. Você se transforma num objeto que apenas reage ao ambiente, em vez de ser um sujeito que cria sua realidade. E o pior é que você faz isso conscientemente. Você sabe que está mentindo para si mesmo, mas a mentira é mais confortável que a verdade. A liberdade sartriana não é fazer o que você quer, é assumir total responsabilidade pelas suas escolhas, mesmo quando elas foram influenciadas por outros, mesmo quando o mundo inteiro conspirou para que você escolhesse de determinada forma. Você ainda escolheu. E essa escolha te define mais do que qualquer circunstância externa. Conheço um cara que passou 10 anos reclamando do mesmo emprego. Todo dia chegava em casa irritado, contando como o chefe era um imbecil, como os colegas eram falsos, como a empresa não valorizava ninguém. Mas ele continuava lá, porque tinha conta para pagar, porque o mercado estava difícil, porque já estava perto dos 40 e não dava mais para arriscar. Um dia eu perguntei, por que você não sai? E ele me deu a resposta clássica da má-fé. Eu não tenho escolha, preciso trabalhar. Como se existisse apenas aquele emprego no mundo. Como se ele fosse uma vítima das circunstâncias,
em vez de alguém que escolhia, todos os dias, permanecer numa situação que o destruía. Ele se convenceu de que era responsável demais para sair, maduro demais para sonhar, realista demais para tentar. Mas a verdade é que ele tinha medo. Medo de descobrir que talvez não fosse tão competente quanto imaginava. Medo de sair da zona de conforto e perceber que a vida podia ser diferente. E que ele desperdiçou anos fingindo que não tinha opção. Esse cara vivia numa prisão de vidro. Podia ver o mundo lá fora, mas se recusava a quebrar a parede. E o mais trágico é que ele defendia essa prisão como se fosse uma fortaleza. Pelo menos eu tenho estabilidade, dizia. Estabilidade para ser infeliz com segurança. Liberdade para escolher entre diferentes formas de sofrimento. O problema não é que você não tem escolhas. O problema é que você escolhe sem consciência. Você deixa que outros definam suas opções e depois se orgulha de escolher dentro desse limite. É como se alguém te trancasse numa sala com 2 portas e você se sentisse livre, porque pode escolher por qual sair. Sartre mostra que liberdade real começa quando você questiona quem construiu a sala, quando você pergunta por que só existem 2 portas, quando você considera a possibilidade de quebrar a parede. Mas isso exige algo que a maioria dos homens perdeu: coragem para enfrentar a angústia da liberdade total. Porque quando você percebe que é totalmente livre, também percebe que é totalmente responsável. Não pode mais culpar os pais, a sociedade, as circunstâncias. Cada fracasso é seu, cada vitória é sua. Cada momento de mediocridade é uma escolha que você fez. E isso assusta mais do que qualquer prisão externa. A estratégia sartriana é simples e brutal. Pare de fingir que é vítima das suas próprias decisões. Assuma que escolheu tudo o que tem hoje, até mesmo as coisas que odeia. Porque se você escolheu, pode escolher diferente. Mas, se continuar fingindo que não teve escolha, vai continuar preso na mesma vida de sempre. Conheci outro cara que aos 35 anos largou tudo. Carreira consolidada, casamento estável, casa própria. Todo mundo disse que ele tinha enlouquecido. Você tem tudo o que um homem pode querer, diziam. Mas ele olhou para a sua vida e viu uma prisão dourada. Ele se mudou para outra cidade. Começou um negócio que sempre sonhou. Terminou um relacionamento que funcionava, mas não o fazia feliz. Perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu a aprovação da família, mas ganhou algo que nunca tinha tido. A sensação de estar vivendo sua própria vida. Não foi fácil. Teve momentos de pânico, noites sem dormir, dúvidas devastadoras. Mas ele entendeu o que Sartre queria dizer com liberdade autêntica. Não é a liberdade de fazer o que você quer. É a liberdade de escolher quem você vai ser, mesmo quando todo mundo acha que você está errado. 3 anos depois, ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Pela primeira vez na vida, eu me olho no espelho e reconheço quem está ali. Antes eu via um estranho vestindo minha roupa. Esse é o poder da liberdade sartriana. Não te garante sucesso, não te garante aprovação, mas te garante autenticidade. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir sobre as escolhas que você fez, sem questionar, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas para registrar que você entendeu a diferença entre liberdade real e liberdade de mentira. A virada começa quando você para de defender suas limitações, como se fossem virtudes. Para de dizer, eu sou assim, e começa a perguntar, por que escolhi ser assim? Para de usar a responsabilidade como desculpa para a covardia e começa a usar a liberdade como ferramenta para a transformação. Sartre ensina que a angústia é o sinal de que você está no caminho certo. Quando você sente aquele aperto no peito ao considerar uma mudança radical, não é seu corpo te avisando para parar. É sua consciência te avisando que você está prestes a escolher de verdade pela primeira vez. A aplicação prática é devastadora na sua simplicidade. Olhe para a sua vida e identifique tudo o que você odeia, mas continua fazendo. O trabalho que te mata,
o relacionamento que te diminui, os amigos que te criticam mais do que te apoiam. Agora pare de inventar razões para continuar. Pare de fingir que não tem escolha. Você tem medo de sair? Normal. Sartre disse que a liberdade vem acompanhada de angústia. Você tem medo de errar? Também normal. Mas prefere errar tentando ser quem você é ou acertar sendo quem mandaram você ser? A segurança que você busca mantendo tudo igual é a mesma segurança de um prisioneiro que se acostumou com a cela. Comece pequeno se for preciso. Escolha algo simples que você faz por hábito e faça diferente. Não porque vai mudar sua vida, mas porque vai te lembrar de que você pode escolher. E quando você lembrar disso, vai descobrir que a liberdade é um músculo que precisa ser exercitado todos os dias. A diferença entre o homem livre e o homem preso não está nas circunstâncias externas, está na consciência interna. O homem livre sabe que está escolhendo, mesmo quando as opções são limitadas. O homem preso finge que não está escolhendo, mesmo quando tem o mundo inteiro à disposição. Sartre não quer te ver confortável. Ele quer te ver consciente. Ele não promete que a liberdade vai te fazer feliz. Promete que vai te fazer real. E isso vale mais do que qualquer felicidade emprestada que você constrói em cima de mentiras sobre si mesmo. Você passou a vida inteira ouvindo que é livre, mas ninguém te ensinou que liberdade real dói. E questionar tudo o que você acredita sobre si mesmo é um processo doloroso e solitário, que assumir total responsabilidade pelas suas escolhas significa abrir mão de todas as desculpas que te mantêm seguro na mediocridade. Mas do outro lado dessa dor, existe algo que a maioria das pessoas nunca experimenta: a sensação de estar vivendo sua própria vida, de olhar no espelho e reconhecer quem está ali, de tomar decisões que vêm de dentro, não de fora, de ser autor da sua história, não personagem da história de outra pessoa. A pergunta que Sartre deixa para você não é se você quer ser livre, é se você tem coragem de admitir que já é livre e que tudo o que você tem hoje é resultado das suas escolhas. Até mesmo as coisas que você odeia, até mesmo as situações que você chama de sem saída. Agora me diz, você ainda vai fingir que é vítima das suas próprias decisões? Ou já entendeu que liberdade real começa quando você para de mentir para si mesmo? Escreve isso nos comentários. É o seu contrato de ruptura com a má-fé. E se você quer continuar ouvindo verdades que vão contra tudo o que te ensinaram sobre liberdade e responsabilidade, se inscreve. Aqui, o conforto das mentiras não sobrevive. Só a coragem da verdade.